Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui mais uma vez no Cantinho Star Wars pra gente falar sobre a série Ahsoka, que chegou no seu 4º episódio, Fallen Jedi, ou Jedi em Queda. O que será que eles quiseram dizer com isso? Foi um episódio que teve seu lado bom e o seu lado não tão bom assim, porque ele conseguiu mesclar até bastante bem certos momentos de história mais contemplativos, sem pressa, fazendo a coisa do jeito certo, e também teve momentos de ação que foram bem feitos e em boa parte até bastante bem coreografados, não todo. No qual a gente também tem que lembrar que muitas das nuances da qualidade estão justamente nesses pequenos detalhes, seja num diálogozinho que acontece aqui, num olhar que acontece ali, em coisinhas que acontecem envolvendo os personagens, que se você piscar ou não prestar atenção, ficar com esse celular aí na mão, você acaba perdendo. Por outro lado, para um episódio de meio de temporada, onde, pelo menos segundo as minhas expectativas, a história já deveria estar um pouco mais engrenadinha para outro lado, sendo que a gente está remoendo e vivenciando algumas coisas num momento em que meio que é um repeteco do que a gente viu antes, talvez a gente já devesse estar mais avançado com outras coisas acontecendo. Claro que eu não sei o que eles querem contar, mas seja lá o que eles querem contar, tá ficando com cada vez menos tempo para ser desenvolvido, pelo simples fato de que agora tem menos episódios até acabar a temporada. Ou série, porque ainda não disseram que vai ter continuação. Então, de qualquer forma, a gente fica com aquela sensação meio de roda presa, que é mitigado porque foi bem contado. Mas, por outro lado, fica aquela coisa interna, onde um lado meu gostou bastante e o outro lado se sente sendo enganado. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Para quem já é da casa e para quem tá chegando agora, eu vou pedir que deixem um like. Isso ajuda bastante a eu continuar trazendo vídeos como esse e outros de assuntos semelhantes para vocês. Considerem se inscrever no canal e ativem as notificações para não perder novos lançamentos aqui. Assim vocês acabam sendo avisados quando tem novidade antes de todo mundo. No fim do vídeo vai ter a participação da audiência, da galera que usou Responda 2 pontos no momento dos telanautas. Se vocês quiserem participar também, as regras estão na descrição do vídeo. Quer ver o que a galera comentou? Dessa vez o pessoal trouxe umas coisas aí bastante pertinentes. Fica até o fim do vídeo. Lembrando que a partir deste ponto aqui eu vou dar uma recapitulada, não de forma cronológica, mas nos pontos principais do que compõe esse episódio com bastante spoiler. Então não reclama depois. Firmeza? A gente começa imediatamente da onde parou o episódio anterior, com a nave T6 da Ahsoka lá parada na superfície, com danos aonde o Huyang tá tendo que reparar algumas coisas para que eles voltem a ter comunicação. Afinal de contas, elas estão passando por uma situação ali que precisam avisar o resto da patota. E por patota, leia-se Syndulla. Esse droid aí, muito bacana, já tem 25 mil anos de idade. E ainda tem corpinho de 24 mil, tá? Ali. Então, em dado momento, pareceu até que ele ia correr algum grau de perigo real, que me deixou um pouquinho apreensivo, porque se eles inventam de danificar de forma permanente esse droid, eu ia ficar bastante chateado. Mas ainda bem que não fizeram isso, não caíram na tentação, assim, de graça. Mesmo com a Sabine estando muito longe de completar qualquer tipo aí de pseudo treinamento para virar qualquer coisa, que não vai ser exatamente uma Jedi, mas que tem o mínimo de grau de instrução para conseguir seguir e acompanhar a própria Ahsoka. A Ahsoka tá com esse planejamento aí de invadir a base dos malvadões para ir lá tentar buscar o mapa. Talvez seja uma coisa meio apressada, mas como o tempo urge, elas não têm muito tempo para perder, então fica aquela coisa de cada escolha uma renúncia, deixar a segurança ou a certeza de que tudo vai estar a perder. Complicado. Deixando claro, obviamente, a Sabine não é nenhuma mocinha indefesa não. Ela é uma Mandaloriana que sabe bem como conseguir lidar com situações de perigo. O problema é que a gente está falando de circunstâncias
que talvez não sejam exatamente contra o que ela esteja acostumada a enfrentar. Então é óbvio que a Ahsoka vai ficar com aquela cara de: será que eu tô colocando essa moça em perigo de um jeito que não precisava? E já fica estabelecido desde o comecinho do episódio que a Ahsoka tá mais do que preparada para, se for o caso, destruir o mapa, porque ela sabe que é muito mais importante impedir os bandidões de chegar no Tron do que necessariamente resgatar o Ezra. Coisa para o que a Sabine não está preparada com certeza e muito provavelmente não concorda. Provavelmente não, a gente sabe, ela não concorda. Mas como justamente as coisas que giram em torno da Sabine são muito importantes, eu volto a falar sobre ela mais pro fim do vídeo. Vamos falar sobre o resto da galera. Muito fofinhamente, antes delas irem para tal da missão, o Huyang, que é um droide já bastante antigo, teve muita experiência, tanto com padawans, aprendizes, quanto com mestres Jedi e tal, já viu de tudo nessa vida, olha para aquela situação e tendo ali aquela coisa de: eu já vi essa história antes, ele sabe que as chances das coisas irem mal são grandes, por isso ele pede: fiquem juntas. Porque parecia até que ele já estava prevendo que alguma coisa ruim ia acontecer. Sobre a caracterização da Ahsoka em si, eu sei que no primeiro vídeo eu até falei bem, disse que achava que a coisa estava por um caminho bacana, essa transposição da versão dela das animações pro live action e tal, mas também, vamos lá, tinha pouco material na mão, agora a gente já viu a coisa se desenvolver um pouco mais. Se parte da reclamação ainda procedia por a gente estar no começo de uma nova série, ainda que ela já tenha aparecido, mesmo em live action, em outra série anterior, a gente já tinha talvez ali um pouco de base de comparação, já que a gente está apresentando a personagem para uma possível nova audiência. Eu até não estava achando ruim que eles fossem pegar leve e tal, mas mesmo com esse negócio da gente ter começado a ver ela quando ela era uma personagem muito jovem, muito dinâmica, muito ativa, muito jogada para todas as coisas ali de uma forma impulsiva e tal, e a gente tenha visto um arco de crescimento e amadurecimento, nesse momento aqui, essa Ahsoka que fica o tempo inteiro de braço cruzado, com essa cara de blasé, que não é muito comigo, o que está acontecendo aqui, não está convencendo muito, não porque eu não compre o fato dela estar mais madura, mais centrada, ser uma pessoa que não precisa fazer as coisas tão no desespero, mas isso não condiz muito com a personagem em si, que já tinha aparecido mais amadurecida antes e ainda assim ainda tinha algumas características muito latentes que eu não tô vendo eles explorarem aqui. Esse negócio dela tá o tempo inteiro ali plantada me parece o tipo da coisa que mesmo os diretores da temporada que mandam melhor, que são bons diretores, não estão necessariamente sabendo o que fazer com essa personagem para, através das tais nuances que eu tinha dito, extrair o que de melhor essa personagem tem para oferecer, o que tem sido uma pena. Vamos falar então da Morgan Elsbeth, essa irmã da noite que é, em primeira instância, a vilãzona grandona, mais alta na hierarquia dos malevolentes desta série até então. Ela tá lá, tá marcando presença, até dá algumas ordens pontuais para manter a traminha rolando, mas muito honestamente, é só isso que ela faz mesmo, porque o foco não tá nela. Ela tem um grau de importância pela presença, mas não pela ação. Já a Shin-Hati, que é a aprendiz loirinha, meio dançarina da CIA, com esse cabelinho reconhecível aí, que quem via os clipes da mulher não teve como não fazer a piadinha. A gente vê que ela, apesar de demonstrar sim ser bastante capaz, ser o tipo da pessoa que o mestre dela consegue contar e tal, aquele negócio todo, ela funciona ali meio tipo pau mandado. Por enquanto a gente vê que toda vez que a cena dá espaço para ela, através do olhar, a gente percebe que tem mil coisas por trás daqueles olhos. A mente da moça é ativa pra caramba, ela tá pensando num monte de coisa, mas ao mesmo tempo fazer mesmo é só aquele negócio de cachorro treinado.
Então a gente até vê depois, mais pra frente, que ela tá desenvolvendo esse negócio de ser antagonista pra Sabine ali, pela posição de aprendiz das duas, apesar delas não estarem pau a pau, tem uma coisa bastante desequilibrada ali. Em dado momento, até por causa da promessa do Baylan pra Sabine, elas acabam ficando ali tipo meio duas irmãs que não se bicam. Já o Inquisidor mega misterioso Marok, que a galera fez trocentas teorias de quem ele poderia ser, seria ele fulano, seria ele ciclano, não era na verdade ninguém mais, ninguém menos do que um Pum da força mágica, mágica com K. Aí então, é claro, a gente acaba chegando no Baylan Skoll, que é um personagem que em algum ponto da sua história já foi um Jedi da Ordem, sim, mas depois de tudo que acabou acontecendo, se sentiu ali como um sobrevivente que talvez possa ter passado pela cabeça dele esse negócio de meio que ter sido traído, ter percebido que os dogmas e as doutrinas da Ordem Jedi já não funcionavam tão bem para um tempo, aonde toda aquela coisa do apego, de você não ter um amor, você não ter uma ligação familiar, porque isso enfraqueceria, colocaria você como sendo uma pessoa que tem um algo a ser explorado contra você, facilitando que você fosse pro lado negro, lado sombrio e tal, acaba nessa coisa de estar meio que agindo por conta própria, meio que tentando usar as características que ele já possui, não necessariamente sendo um Sith. Então, metaforicamente falando, meio que é como se fosse um padre que abandona a batina. Ele tem aquela coisa da fé, tem aquela coisa de ter participado de um algo que talvez tenha até sido por tempo o suficiente para ter se impregnado na alminha, no ser, na forma como esta pessoa vê o mundo à sua volta, mas agora se afastando dessa religião, dessa forma específica de ver a vida, talvez ainda continue carregando coisas boas dentro de si, com boas intenções, mas talvez não reze toda noite antes de dormir pro Papai do Céu. Então eles acabaram fazendo uma coisa ali onde o cara não é malvadão sim porque sim, ele acaba tendo uma forma de ver as coisas aonde ele percebe, apesar disso não necessariamente ser certo, é discutível, mas é bacana que eles tenham feito isso, de ter trazido essa coisa da gente analisar e cada um vai ter um ponto de vista diferente, dele ter notado que, apesar da forma como o Império fazia as coisas não ser talvez a forma ali que prezava pela liberdade, pelo menos trazia alguma ordem ao caos. O custo era alto demais? Sim, com certeza, mas ainda assim era algum tipo de ordem que se sobrepunha à liberdade pessoal de cada um, mas trazia uma unidade para a galáxia que ele aparentemente acha desejável. Então quando a gente vê que outros personagens estão indo atrás ali do próprio Thrawn, talvez por motivos de inclinação política e tal, com uma coisa meio de tem uma ligação entre eu e esse cara de alguma coisa aqui que eu vou ver o Império voltar a reinar, talvez o que ele queira não seja necessariamente o sucesso desse cara em particular, mas o sucesso do que o que esse cara é capaz de trazer de volta, mesmo que isso acabe implicando no uso desnecessário da violência. Aí quando a gente vê a Nova República tentando fazer o oposto disso e manter uma coisa onde a democracia e o bem-estar geral da galera parece aos poucos estar falhando miseravelmente, não dá nem pra dizer que o cara não tem um bom ponto em querer resolver as coisas de um outro jeito. Porque no fim das contas, mesmo que tenha que ser com uma mão de ferro para poder trazer ordem ali, estão fazendo a coisa de um jeito que é justamente motivo dessa discussão ali, que lembra em muito outras discussões que a gente tem aqui no nosso mundo presente, real. É só você abrir a janela que você vai ver a polarização das conversas, dos diálogos das pessoas lá fora. Aqui a ficção está fazendo a sua parte em trazer um pouco de discussão em cima disso. Óbvio, com muita metáfora e muita interpretação pessoal, cada um com seu repertório pessoal vai acabar vendo aquilo de um jeito, e se você perguntar para pessoas diferentes, elas vão comentar de formas até bastante diferentes. E por falar em Nova República incompetente, a gente acaba tendo que falar da General Syndulla, que parece ter vindo para uma situação de confronto, trazendo o filho dela pequeno sem motivo aparente. A gente já viu ela tentando alertar a galera do Senado de que tem algo aí meio sórdido, meio sombrio acontecendo.
tentando falar pra galera, me escuta, melhor prevenir do que remediar, mas esse bando de bunda mole parece que não tá sabendo dar o peso que a coisa tem, então vão tomar aí na cabeça mesmo. Então, com a ajuda do Capitão Carson e o resto da patotinha dele no Esquadrão Fênix, ela acaba indo contra as ordens, colocando a carreira em risco para as coordenadas aonde estão as amiguinhas, tentar fazer alguma coisa ali. Coisa que era para ela chegar com uma galera massiva para tentar resolver, ela vai com meia dúzia de pessoas de boa vontade. De qualquer forma, ao assistir o episódio, ficou para mim aquela impressão de que dessa vez quem tinha que ganhar o foco era a Hera Syndulla. Então ela tá lá, até faz um vento, ajuda do jeito que dá, mas de longe não ganha o foco e a atenção, a presença e participação no episódio que eu acreditava que ela merecia, pelo menos dessa vez. Se episódios anteriores ficaram mais focados em outras coisas, eu acho que aqui talvez a gente devesse ter visto mais a coisa pela ótica dela, pra de repente a gente descobrir que tudo aquilo que eu achei gordura no episódio tivesse ficado só no subplano mesmo, onde a gente saltasse lá pra frente e descobrisse, então, sabe aquilo tudo de importante? Tá feito, tá? Vamos com a trama pra frente pra não ficar aquela sensação super arrastada de um episódio que já tá na metade da temporada e ainda não destrinchou. E aí, é claro, a gente acaba voltando pra Sabine, que é a personagem onde a conversa se torna mais importante no episódio. Vou tentar cobrir aqui de forma rapidinha as coisas que eu julgo serem as mais importantes para falar desse assunto. A série já contou pra gente mais de uma vez que esse não é o primeiro treinamento da Ahsoka com ela, sendo que a gente não viu esse primeiro treinamento ainda. Então a gente só pode acreditar que tenha sido algo que aconteceu entre a última vez que a gente viu essas personagens lá em Rebels e o momento atual. A gente acredita no que a série está contando pra gente, mas ver em tela mesmo a gente não viu ainda não. Elas terem ali um certo grau de estranheza entre elas pode acontecer, obviamente, por uma série de fatores, já que a gente não viu essa história sendo contadas, que podem até não ter a ver especificamente com isso que eu vou dizer agora. Mas, além de tudo, a gente ainda tem isso que eu vou dizer agora. Ela é uma Mandaloriana, apesar de não ser uma Mandaloriana típica. A própria Ahsoka tem essa coisa de se parecer muito com um Jedi, apesar dela não ser um Jedi típico. E a gente sabe que essas duas culturas já tretaram forte em algum lugar lá atrás. Inclusive, muito do estilo de luta dos Mandalorianos, de todas as coisinhas de truques que eles possuem nas suas armaduras, são justamente a forma de alguém que não tem acesso à força conseguir lutar com alguém que tem todas essas coisas ao seu favor. Com essa coisa de controlar objetos com o poder da mente, ser mais rápido, pular alto e aquele negócio todo e tal. Então a gente tem ali, na cultura de artes marciais mandaloriana, muita coisa foi desenvolvida justamente tendo em mente essa coisa de combater Jedi. Então o que acaba acontecendo é, e talvez até um dos motivos pelos quais a galera da Ordem Jedi fazia tanta questão de, se fosse para pegar alguém para treinar, fosse com muito tenra idade. Porque quando você coloca alguém recebendo uma informação por tempo o suficiente, é como se aquilo se tornasse algo inato para a pessoa. Então, mesmo recebendo essa coisa de movimentação dos katas, de toda essa cultura Jedi, na primeira situação onde a Sabine precisa de fato cuidar da sua própria segurança, ela acaba agindo, se protegendo de uma forma muito mais parecida com o que a gente veria um Mandaloriano em si fazendo, do que necessariamente com o treinamento que ela pode ter recebido da própria Ahsoka. Mesmo de forma sutil, em dado momento da briga da Sabine com a Hatch, a gente vê que ela dá um xelepe, que ficou meio naquelas de será que foi, será que não foi, mas tudo indica 99,9% de chance de ter sido com a força mesmo. Então, se ela de fato tem essa ligação com a força, por mais que seja pequena, isso pode, até pelo fato dela ser uma pessoa que não foi desde pequenininha banhada com toda aquela lavagem cerebral de seja do bem, pratique o desapego, aquele negócio todo, ao reverter para esse lado, vou chamar de mais egoísta, de um Mandaloriano que vê a vida como uma pessoa normal, que não foi doutrinada a ter essa abnegação toda com seres em geral, de ver as coisas com olhos
mais do bem, né, de tentar não fazer pré-julgamentos a respeito das coisas e tal, ela pode de fato estar mais propensa a sucumbir, como a gente sabe que de fato acontece quando ela tem um pensamento fixo ali. Ela já tá desde o primeiro episódio lá martelando naquele negócio da falta que o Ezra faz pra ela. Então a gente sabe que o motivo pelo qual ela aceita passar pelo que ela passa quando ela tá lá conversando com o Baylan, que como eu já tinha falado, tem um jeito ali mais de boa, né? Se ele pode evitar o uso desnecessário da força, da violência, ele vai na conversa e tal, e é por isso que acaba acontecendo o que acontece naquele momento, quando ela entrega o mapa pra ele. Porque já que o que ela sabe tá em conflito com o que ela quer. Aí, pra fechar, a gente volta, obviamente, na Ahsoka, já que ela dá título à série, sendo que a série é dela. Mesmo ficando claro que isso aqui é uma continuação direta da série Rebels, eles acabaram jogando as coisas em cima dela, o que eu não sei nem se foi elegante com os personagens de Rebel, pra ser franco pra vocês. Então ela tá lá numa luta física com o Baylan, ela que é mais ágil que ele, mas o cara que quando bate, bate com força. A gente vê que ela vai tentando manter a coisa da melhor forma possível, mas quando ela vê a Hat chegando, ela associa que se a Hat tá ali, a Sabine deve ter sofrido, deve estar mal, se pá, até morta. Isso dá uma desestruturada nela, então a gente entende que por mais habilidosa que ela seja, naquele momento ela tá abalada tal, então em dado momento ela acaba caindo do precipício. Pois é. E aí quando chega o momento da gente voltar a ver qual é o que está acontecendo com ela, a gente vê que eles fazem uma transição, parece quase como se ela estivesse numa espécie de prainha ali e tal, e a coisa vai transitando para um algo que quando abre a gente vê e fala: que raio de lugar é esse? Pois é, meus amigos, é isso que dá não ter assistido Rebels, porque esse lugar é o mundo entre mundos. Um plano místico de existência dentro e através da força, que liga todo o tempo e o espaço, os vivos e os mortos. É meio que um lugar neutro que serve como um entroncamento de tudo o que acaba compondo a realidade. E, obviamente, não é a primeira vez que ele é visitado pela Ahsoka. E quem é que ela encontra lá? Ora, seu antigo mestre Anakin com cara de borracha. É claro. O que isso significa e o que vai sair dali só no próximo capítulo mesmo, porque por enquanto foi só para dar um gostinho. Agora, para terminar de falar sobre esse episódio, a gente tem que falar sobre o que aconteceu lá em cima, fora de órbita, já que o salto da nave barra anel barra olho da Morgan pro hiperespaço foi tão violento que acabou ferrando ali com a galera que estava chegando com a Syndulla. Mais uma vez, nós chegamos na metade dessa temporada e aí a gente tem esse histórico das séries que estão sendo feitas pela Disney, seja na Marvel, seja na Lucasfilm e tal, que eles começam bem, começam com uma coisa ali que vai dando um monte de motivo pra gente ficar excitado e oriçado, e eles não têm fechado a coisa com o mesmo grau de qualidade. Vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa aqui. É bem verdade que eles estão expandindo a forma como a gente vê e percebe a força, de um jeito que ela já não tá mais tão bidimensional, daquilo da gente olhar pra ela e ver um lado bom e um lado ruim. A gente tá tendo uma coisa ali de ver ela de uma forma mais diferente de algo classificável, o que possibilita que eles acabem citando ela como origem para outras coisas que vão acontecer com outros povos, outros grupos espalhados pelas histórias por aí. E é claro, estão deixando esse universo bem maior, trazendo essa noção de que a história vai continuar em outra galáxia. E não bastava essa aqui, a gente ainda vai se conectar com outra. Ou seja, propostas cheias de potencial tem. Agora só tem mesmo é que conseguir desenvolver isso daí direito. O lance todo é que esse é um dos problemas quando a gente conta histórias que ficam entre dois pontos de uma timeline já conhecida. A gente está saindo das historinhas que vieram ali até o episódio 6 e com mais coisinhas que estão nesse começo de Mandoverse, até a gente saltar lá pro episódio 7, que vai ser um pouco mais pra frente, mas a gente já tem uma noção do que acontece lá. Eles têm a obrigação de ser criativos, mas ao mesmo tempo eles têm que cuidar que certas coisas se amarrem, porque obrigatoriamente essa história tem que chegar num ponto que eles já falaram que ela vai chegar. E aí então nós chegamos no momento dos telanautas.
Espaço reservado para a audiência comentar o que rolou no episódio anterior. Para participar, confira as regras na descrição do vídeo. O Bruno Chassotlago levanta a seguinte questão. Eu vejo o treinamento da Sabine como uma forma de mostrar os Jedi como um grupo religioso e não como super-heróis espaciais. É mostrar que ser Jedi tem muito mais a ver com a maneira como entende a força, a maneira como trabalha as suas emoções, buscando seguir o caminho luminoso e controlando o lado sombrio. Enfim, muito mais a ver com as suas ações e a sua fé do que quantos midi-chlorians você tem no seu sangue. Talvez, e aí é teoria minha, quando o primeiro Jedi sentiu a força pela primeira vez e decidiu fundar a Ordem, ele até tenha essa visão mais ampla, afinal, a força está em todos os seres vivos. Mas com o passar dos anos foi se restringindo e talvez até distorcendo os textos originais até chegar os momentos das prequels em que só se permitia entrar na Ordem se tivesse a partir de tantos midi-chlorians. Bruno, exatamente. A gente vê que a coisa é mais ou menos assim. Em algum momento na história do universo alguém percebeu a força pela primeira vez. Ainda que ela talvez já estivesse lá há mais tempo, obviamente. Mas em algum ponto alguém olhou e falou... veja, tem algo aqui, o que será que é? Essa pessoa não tinha mais ninguém para perguntar coisas. Talvez se ele comentasse com seus conhecidos e tal, os primeiros palpites e achismos que fossem baseados em coisas dos repertórios pessoais dessas pessoas, até tenha sido agregado ali de uma forma para poder ajudar o cara a entender o que estava acontecendo. Mas isso vai gerando certas místicas que com o passar do tempo vão entrando sim nesse esquema de gerar um dogma em si. Eu tenho sérias dúvidas de que esse dogma tenha sido criado, na verdade, pelo primeiro Jedi, que é um cara que deve estar lá atrás. E depois de muitas gerações de gente metendo o bedelho, dando seus pitacos e falando tem que ser mais assim ou mais assim, alguma espécie de democracia entre usuários da força que congregaram, vieram a estar juntos, tenha acabado gerando um jeitão de passar a limpo aquilo que você está chamando de os primeiros textos. Então é possível sim que uma galera tenha a noção de que a força é algo que pode ser moldado de N formas diferentes, mas que só tivesse disposta a realmente começar a colocar pessoas, candidatos a se tornarem os assim chamados padawans, depois que eles preenchessem alguns pré-requisitos. Até porque talvez seja muito complicado de você encontrar esses candidatos se a força neles for muito baixa, difícil de perceber. Então não dá nem para dizer que os caras não tinham os motivos deles, mas levando essa linha de raciocínio a sério, a gente consegue entender alguns desses motivos, pelo menos. E o Mauro Duarte traz mais lenha para essa fogueira. Não assisti às animações anteriores, mas tive duas impressões distintas no treino da Sabine. Primeira, lembrou muito o treino do Luke, tanto na Millennium com o Kenobi, quanto na Floresta com o Yoda. Segundo, a demonstração de calma, paciência e simplicidade nos movimentos da Ahsoka durante o treino, quase como o Yoda demonstrava ter, ou seja, na minha percepção, ela é uma mestre Jedi mesmo não tendo esse título. Mauro, como eu falei, o termo Jedi depois de um tempo começou a virar meio sinônimo de usuário da força. Tanto que a gente antes até chamava pessoas do lado sombrio de Jedi. E só depois, quando acabaram lançando as prequels, é que a gente foi saber que esses na verdade eram os Sith. Então meio aquele papo de uma determinada marca que acaba ficando muito famosa, e quando a gente se refere a algum produto daquele determinado tipo, a gente prefira chamar o negócio de maisena do que de amilho de milho, ou talvez até Gillette a lâmina de barbear. Então nesse quesito você estaria certo sim, de alguma forma ela é uma mestre Jedi. Ela só não é uma mestre Jedi porque a forma dela ver a vida vai por outro caminho que não fecha com essa filosofia. Ela tem um jeito mais amplo que não necessariamente segue os mesmos dogmas do que era colocado lá. É quase como se a gente estivesse dizendo algo mais ou menos do seguinte tipo. É você ter uma pessoa espiritualizada que não necessariamente é um padre de um determinado segmento religioso específico. O cara não foi ordenado, então não dá para dizer que ele faz parte de uma representação de um tipo de igreja específico. Mas outras pessoas que trombem com este sujeito no caminho em suas vidas podem ver que nele existe um reflexo de algo que não tem diferença nenhuma de um padre, um ancião, um pastor ou um líder religioso.
Me expliquei? Galera, o que era pra ter sido um vídeo relativamente curto, tenho certeza que ficou comprido pra caramba, porque esse assunto foi denso. Obrigado pela audiência de vocês, por ter assistido o vídeo até aqui. Lembrando, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Por hora é isso, um forte abraço, galera, e até mais.